Nós temos que entender, irmãos, que toda a profecia, né, ali que está em Daniel, que está no Apocalipse, ela é ancorada na história. Inclusive, esta é a forma correta de nós interpretarmos as profecias bíblicas. Não que a profecia seja apenas uma predição do futuro. Nós sabemos, né, que segundo nos explica o apóstolo Paulo, as profecias, elas nos são dadas para correção, para edificação do corpo de Cristo, nos são dadas como exortação para que nós possamos permanecer, né? E a predição de acontecimentos futuros é uma parte das profecias. Na época da Reforma, os reformadores, eles nos trouxeram essa luz de que nós precisamos interpretar as profecias de acordo com uma base histórica. Então, a profecia não é meramente simbólica. Tudo bem, você tem ali o sonho de Nabucodonosor, que fala sobre uma estátua, mas essa estátua, ela tem uma base histórica, e a base histórica da estátua, qual é? Os reinos, né? Todos eles se cumpriram, né? Exatamente como Deus revelou para Nabucodonosor por meio do sonho da estátua, e por meio também da revelação, da explicação do profeta Daniel. Inclusive, Daniel, irmão Williams, lá ao explicar ao rei sobre essa estátua, sobre o seu sonho, ele nos diz claramente, né, que o primeiro momento era um momento histórico, que era o momento do reino da Babilônia, que era comandado por Nabucodonosor. Depois ele vai nos falar sobre o reino que o sucede, que é o reino medo-persa, né? Então nós vemos aí como ele mesmo nos dá a chave da interpretação. E esta chave da interpretação, ela é ancorada e baseada na história. Então nós não podemos ler a palavra de Deus como se fosse meramente algo simbólico. Quando lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo nos fala assim, né? No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e no verso 16, ele nos diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então aqui você vê, ele fala sobre, né, as trombetas, e uma referência clara ao Apocalipse e à última das trombetas, né? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, é assim que se sucederá, né, no arrebatamento da igreja. Vão se encontrar com o Senhor nos ares. Paulo não está dizendo que depois eles vão para o céu e deixam este mundo. Pelo contrário, quando Jesus estava sendo arrebatado para os ares, os anjos que estavam ali com aqueles varões galileus, com os discípulos, eles falavam para aqueles homens: por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus, ele, da mesma forma com que subiu, ele também voltará. Preste atenção nisso. Ele voltará, e de onde ele subiu? Do Monte das Oliveiras. E Zacarias, ele nos explica que quando Jesus voltar, ele voltará para Jerusalém e pisará no Monte das Oliveiras. Por quê? Nós já temos falado em outros podcasts sobre o propósito de Deus
que fará de Jerusalém a capital do reino de Cristo durante o milênio. Porém, uma vez que o reino de Cristo seja instaurado, que Cristo então tome a cidade, e a palavra nos diz que isso acontecerá por ocasião do tempo de angústia de Jacó, ou seja, Israel estará duramente perseguido, e por isso que quando a gente fala em guerra em Israel, né, o pastor Misael que fez um pedido, né, em relação, né, a orarmos pela paz, mas quando nós falamos em guerra em Israel, nós ficamos, né, atentos. Por quê? Porque a palavra fala que Cristo voltará justamente num desses momentos de luta, nesses momentos em que Israel estará passando por um tempo de angústia terrível. Pois bem, Cristo voltando, ele então libertará o seu povo Israel, será a restauração de Israel. Aqueles que crerem nele serão salvos. A Bíblia diz que ele colocará os pés no Monte das Oliveiras, isso está escrito em Zacarias, o monte se abrirá e o povo então será salvo. Mas será assim simplesmente? Né? Cristo vem, ele desce em Jerusalém e então ele instaura o seu reino? Não, irmãos. Haverá uma batalha, haverá um levante das nações, as nações não aceitarão, né, simplesmente o reinado de Cristo. Elas, movidas por Satanás, elas então instigadas por Satanás, elas comandadas, né, pelo poder do anticristo, elas então se reunirão para uma derradeira e última batalha. E esta batalha, nos é dita, acontecerá no vale de Megido, que é traduzido no Apocalipse, né, como, né, Armagedon. Na verdade, a batalha do Armagedon, mas na verdade acontecerá no vale de Megido. As nações, elas se reunirão para uma grande e última luta contra Jesus, para que o reino de Cristo não seja implementado, porque o reino de Cristo, né, ser implementado significa o quê? Significa o fim, né, do domínio, né, de homens corruptos, de homens maus, né, dos reis da terra, né, e todas essas coisas. Então você vê que a palavra de Deus, ela nos diz que haverá uma grande última batalha, que é esta reunião, né, das forças das nações contra as forças do Senhor ali em Jerusalém. Agora, veja bem, será uma batalha literal? Será uma batalha literal, o epicentro será lá, mas também será uma batalha mundial. Uma batalha mundial, porque Cristo, ele lutará no mundo todo, né, para que ele possa, então, destruir aqueles que se opuserem a ele, para que ele possa, então, instalar o reino dele. Ele destruirá, inclusive, né, com o sopro da sua boca o iníquo, segundo está escrito ali em 2 Tessalonicenses. Quer dizer, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Cristo, então, ele torna essa batalha uma batalha mundial, né? O Armagedon é uma realidade. O Armagedon é uma batalha que acontece no Vale de Megido, mas se torna uma batalha, então, mundial, queridos, né? Quando nós pegamos, por exemplo, né, trechos como Apocalipse, né, capítulo 18, você vê
você vê que ele fala sobre os lamentos dos reis da terra, ali no verso 9, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela quando virem a fumaça do seu incêndio. Só que Babilônia é o sistema religioso, né, corrompido. Né? Você vê que a prostituta que se assenta sobre a besta, ela tem na sua testa escrito, né, aquela frase: Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra, e ela que seduz os reis e as nações, montada sobre a besta, sobre o poder político, né, que lhe dá forças para que ela possa então dominá-los, né? Aqui no capítulo 18, eu estava lendo, né, fala sobre esse lamento, assim como a Bíblia identifica as nações, identifica a mulher virgem, a mulher pura, como a igreja do Senhor, ela também vai identificar a mulher prostituta como a igreja corrompida, né? A prostituição é uma figura da prostituição doutrinária, da prostituição espiritual. Né? Então, o Armagedon, ele é uma realidade, meus queridos. Assim como é uma realidade o governo de Cristo que será instaurado sobre toda a terra. Né? Ainda no capítulo 18, olha que interessante, no verso 21, ele vai nos falar assim: então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Mar, nas Escrituras, é uma figura para povos e nações. Agora, quando eu ouço, né, este relato, quando eu leio este relato, ouço esta palavra, né, eu fico me lembrando, né, do sonho também de Nabucodonosor, porque lá também nos é contado que uma pedra foi cortada, né, sem auxílio de mãos humanas, e foi arremessada contra os pés da estátua, e reduziu a pó tudo aquilo. Né? Então, essa mesma figura é usada aqui no Apocalipse para dizer que um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar. Né? E aqui, mais uma vez, né, você vê a sentença de Deus aquelas nações contra a Babilônia. No capítulo 19 ainda, a partir do verso 11 do Apocalipse, ele vai relatar da seguinte maneira: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. A mesma descrição que João faz no Evangelho. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha só, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Se nações aqui fossem os salvos,
quer dizer, os convertidos, os transformados, você acha que se necessário Cristo regê-los com vara de ferro? No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com forte voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Veja, Jesus vem, e ele vem então, né, eles reunidos para fazer esta guerra. Aqui ele fala do Armagedon, né? Armagedon, mais uma vez explicando, né, ele se refere, né, a uma batalha no Monte de Meguido, né, um monte, uma planície muito grande, próximo ali a Jerusalém. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Olha só, né, uma advertência para que ninguém adorasse a besta e nem a sua imagem, que é a advertência que a igreja vinha fazendo. Então, sobretudo, essa é uma batalha contra os inimigos da igreja. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves dos céus se fartaram das suas carnes. Então, esta aqui é a chamada Batalha do Armagedon, mas como nós vemos, ela acontece então, as tropas se reúnem em Meguido, mas você veja, né, que ela é uma batalha que se estende ao mundo todo, porque a partir daquela batalha, então, que Cristo, ele instaura, né, o seu reino em toda a terra.